Tá, então, vamos explicar um pouquinho a questão, que foi uma questão inteira ontem, né, tá? Eu, Fanael Hernandes, pra quem não sabe, escrevo, eu gosto de escrever história e blá blá, eu escrevo histórias desde 2013, e desde 2013 eu escrevo no mesmo universo, claro que eu já escrevi várias coisas que não são lá, mas eu escrevo no mesmo universo de fantasia, e Maurício está enchendo o meu saco pra eu falar sobre esse mundo. Porque eu tô escrevendo ele há 12 anos, né? Então tem coisas a ser dita, tem coisas a falar de lore. Só que se vocês me deixarem falar, eu nunca vou calar a minha boca, desde que vocês continuem questionando coisas. Vai ter um PowerPoint? Eu pensei em fazer um PowerPoint. Mas ia ser muito difícil pra encontrar imagens específicas, teria coisas pra pegar. É o universo, sim, é o universo que não tem baleia e é aquele RPG onde seus amigos matam o Hitler. Sim, exato. Então... Dando a explicação do bigodudo, né? Esse mano aqui se chama Vezard, Veizard, e ele é nada agradável. E ele é o protagonista do livro que eu ia lançar sobre esse universo, porque, tipo, era a história mais fácil e boa e interessante pra apresentar pessoas ao universo. E aí eu meio que parei, eu quero transformar uma HQ eventualmente, mas eu tenho que aprender a desenhar antes pra isso. Então eu só fico com a informação em geral de tipo, ele é o que estão falando, Hitler gay, mas ele não é bem Hitler, ele não é assim, ele só não é particularmente agradável. Tem outra arte também dele aqui. Aqui, uma arte mais moderninha dele, que o Sprite fez semi-recentemente. A parada é que nessa ele tá muito mais sereno e tranquilo e tal, enquanto esse aqui ele quer muito que você morra, e é mais essa vibe mesmo. Disponibilizaria só online ou venderia física? Eu não sei, eu nem terminei. Ele não é um super racista, só um merda? Exato. Essa tá gay. Sprite sendo forçado, como sempre, a fazer arte por danas. Irmão, calma aí. Tem uma outra arte dele, deixa eu mostrar aqui. Essa versão aqui em particular do Vezard, ela é assim porque ela não é exatamente só da minha história. Muitos elementos dela foram pra minha história em si, pro meu universo, mas é porque eu joguei com o Vezard uma campanha de D&D, uma campanha de Strade. Por isso que ele não tem uma vibe tão filha da puta, porque lá ele ia ser menos filha da puta, né? Aí, a parada é, o gimmick dele, lá em D&D, e um pouquinho no normal também, mas no normal eu posso falar daqui a pouco se quiser, no D&D é que ele é um lobisomem, ele é um druida e ele também tem licantropia, em geral. Aí o Sprite foi e decidiu, vamos lá, vamos fazer o lobisomem também. Aí ele fez a versão transformada do lobisomem. Por que ele é tão musculoso? Sprite, pelo amor de Deus, irmão. Sprite é furry, deixa ele. Eu sei, mas olha só esse mano. Ele quer muito te devorar vivo de uma maneira gastronômica. Ele tá cheio de sangue, ainda assim é tipo musculoso para um caralho, irmão. Deixa ele cozinhar? Eu deixo. Permita, à vontade. Sprite cozinha o quanto ele quiser, pô. Hitler lobisomem gay, exato. A gente tem que parar de chamar o Vezard de Hitler, inclusive. Se ele falar que vai te comer, você fica na dúvida de como? Exatamente. Pergunta importante, ele está solteiro? Ele está solteiro, você não quer namorar ele. Sentir atração por isso é julgamente aceitável. O cara do dedo podre falando que os outros não podem dedo podre. Então, mas é porque... é porque esse é um caso que eu conheço completamente bem o personagem. Entende? Tipo, a vibe dele, vamos lá. Qual é o background, a história dele, a lore dele e blá blá blá. Vou tentar dar uma explicada assim por cima pra vocês entenderem, tá? Tá? Vambora. A gente precisa consertar. Ele vai te quebrar, no caso. Então, a estética do meu mundo, no caso, o mundo se chama Três Planos. As histórias se chamam Contra os Três Planos, mas né? A estética do meu mundo é geralmente, tipo, no tempo presente dele, no caso, alguma coisa mais na vibe de Revolução Industrial, um pouquinho era vitoriana e um pouquinho steampunk, só que em vez de um steampunk na ideia de, Mechzão e steampunk e os caralho 4, é mais, eu peguei as tecnologias do século, tipo, 16, 17, 18, 19, juntei tudo, pegando o que eu quiser delas. Então, por exemplo, tem torre de rádio e a galera ainda assim luta com espadas às vezes. Mas ela vai. E aí, a história do Vezard em particular se passa um pouco antes do momento presente do meu universo. E nesse um pouco antes, tem muito mais reinos individuais com autoridade própria. Depois meio que tudo vai sendo unificado. E aí tem muito mais reinos e a questão de nobreza é uma coisa muito, muito, muito importante.
200 anos é recente, você sendo que a Idade Média faz uns 1500 anos, exato. Ou seja, Primeira Guerra Mundial, onde tinha rádio e gente usando armadura em cima de cavalos. Tipo isso, sim. Tipo isso. Pega a estética tipo 1860. Essa é a vibe. A história do vezes passa muitos anos antes, uns 60 anos antes, por aí. Já tem rifle, tem aqueles rifles que você atira e daqui a 40 minutos você consegue atirar de novo. Tanto que o meu personagem favorito usa um rifle, e é assim que ele luta. Ele dá um tiro e aí ele... Ok, magia, foda-se, não tem mais o que fazer na minha vida. A história do vezes passa um momento onde tem, tipo, um bando de reinos diferentes, separados, tipo, independentes e blá blá blá. E o Vezes não é nobre. Ele nasceu pobre e beleza. Tá ótimo. Aí ele decidiu, mas eu quero ser, na verdade. Eu quero ser nobre. É isso que eu quero. Eu quero ser nobre, eu quero ser um rei, na verdade. Eu estou aqui pra me tornar um rei. É isso, vamos lá. Vamos lá, vou me tornar um rei. Como é que eu faço isso? Fudeu. O que eu faço? Fudeu. Aí, ele... Tem uma coisa no meu universo que você pode fazer um acordo com literalmente o Deus da Morte. Ele é o Dio Lobisomem? Vamos chegar nisso. Você pode fazer um acordo literalmente, tipo o Dio Diego. A inspiração, não ironicamente, mais perto do que seria é o Griffith. Só que sem as coisas mais questionáveis do Griffith. Mas é um pouco mais parecido com o Griffith do que qualquer outra coisa. Ele é o protagonista da história do Wattpad. Sim, que eu tenho que tirar ainda de lá, mas sim, é ele mesmo. Depois da Hitler? Porra. Enfim, no meu universo você pode fazer um acordo com o Deus da Morte. Você vai se fuder com isso. É tipo fazer um acordo com o diabo, por assim dizer. Mas a ideia é, ele fez todo o ritual pra poder falar com o literal Deus da Morte, fazer um acordo, e o acordo é, eu quero ser um rei. O mundo dos mortos e o mundo dos sonhos são a mesma coisa no meu universo. Então, a maneira como o Deus da Morte poderia lidar com isso é manipulando as pessoas. E ele explica. Então, se eu fizer isso, eu posso fazer com que alguém tenha o sonho de que, na verdade, você é essa pessoa que era, sabe, destinado a se tornar o rei e vai atrás de você e você se torna um rei. Maravilha, você vai ser esfaqueado, tipo, na semana seguinte. Porque política não é simples. Aí ele, ok, tem algum outro plano? E o Deus da Morte, claro, eu vou te dar vários sonhos pra, tipo, pessoas que podem te ajudar a ascender e se tornar um rei. E a história inteira do Vaser é isso, ele tentando se tornar o rei de uma cidade barra reino chamado Codel, porque Codel é o nome da cidade e da capital e do reino, chamado Codel. A gente vai vendo ele ascendendo socialmente, criando uma milícia própria e crescendo. O grande problema do Vaser, a grande questão aqui, que é o que deixa ele um personagem um pouco mais complicado, é que ele não é tipo, eu quero me tornar rei porque o povo está sendo oprimido. É muito mais, eu quero me tornar rei porque o povo está sendo oprimido e eu não sou o opressor. Isso é um ultraje. Então ele não é legal. É mais isso que qualquer outra coisa. Ele só não é muito legal e conforme o livro, a história geral dele vai avançando, ele vai ficando cada vez mais questionável e cada vez menos humano, por assim dizer. Então ele é um pouco bastante arrombado. Minha vibe de Vegeta, o planeta, o rei ou o príncipe? Sim, Agora levanta a mão quem era dentro. Eu tenho que mostrar pro rei como que ele trata mal o povo. Exato! Ele vai ter uma mão direita, tipo Guts. Ele tem um grupinho de aliados. Eu tenho que não falar muita coisa porque eu não quero dar spoiler pra caso essa história... Quando ele virar gay, ele sempre é gay. Ele já é gay, ponto. Tem um plot romântico dele que eu fico na dúvida se eu vou colocar ou não. E seria um plot romântico homoafetivo. E obviamente não acabaria muito bem, porque né? Mas ele é gay ou bissexual? Ele é gay. Gayzão. Esse rei não tá oprimindo o povo a nível indústria, isso é um ultraje. Tipo, a vibe dele não é tipo... Porque tem outro personagem, por exemplo, que é uma coisa um pouco parecida. Ele, tipo, porra, esse sistema é uma merda, né, irmão? Que droga, temos que ir contra. Tipo, tá oprimindo muita gente, é um cu isso. Que droga. Mas aí tem as próprias questões dele chamada hipocrisia. Mas eu te falo desse personagem depois, se quiser, porque é meu personagem favorito até. A vibe do Vezed é muito mais. Eu não gosto de estar aqui embaixo, eu quero estar lá em cima. Tipo, não é que eu quero que a galera suba, eu quero subir. Eu vou subir lá em cima... Todo mundo fica embaixo, foda-se. Mas eu quero ser rei, tá? Foda-se. Foda-se vocês. E é realmente um grande foda-se vocês. Conforme a história vai avançando, mais ele entra na cabeça de foda-se vocês. Então, é isso. E esse é o tal do Hitler gay. E quanto à questão de lobisomem, blá, blá, blá. Existe uma coisa no meu universo, são os troca-peles. Ele curte BDSM, pergunta pra ele. Às vezes ele ouviu a palavra do Paulo Freire e mandou o velho tomar no cu. Exato. Exatamente. Tem uma coisa no meu universo chamada troca-peles. O que são troca-peles? São pessoas que nascem com a habilidade de poder se transformar em uma outra coisa, geralmente em um animal.
O Vezed é um troca-peles de lobo, ele pode virar um lobo. Vocês podem falar, nossa, ele parece velho, né? Ele tem uma cara de velho. Ele não é velho, tem tipo 27 anos. Ele é muito jovem. Nessa arte aqui, ele é alguém jovem. Só que a estrutura facial dele é um pouco mais lupina devido a isso. E também o cabelo dele, pelo dele e tudo mais, é tudo tipo cinza. Cinza pra branco. Então, yeah. Ele pode se transformar em baleias? Não, porque baleias não existem no meu universo. Skinwalker é da cultura navarro nativa americana? Eu sei. Eu peguei inspiração nisso mesmo. Eu peguei inspiração nisso, em muitos casos até, tipo, muita coisa cultural disso também. Mas aí eu levei pro meu próprio caminho. É mais low fantasy igual... é mais low fantasy igual Grelo e Fogo. Não é Grelo e Fogo, não. Não é mais low fantasy igual Gelo e Fogo. Originalmente, quando eu tava escrevendo, era pra ser, aí eu fui mudando um pouco. Ele é muito mais viajado que qualquer outra coisa. É tipo, tem um aspecto do político que ele é mais, tipo, grounded, mais pé no chão mesmo, e vamos lidar com política e tal. E aí entra a magia, que é só drogas. Muitas drogas. Drogas e drogas e drogas. Várias drogas. Mas perguntando de novo, se ele é gay, como ele faz pra deixar os herdeiros pra coroa? Ele traz os sobrinhos dele, foda-se, igual o Barão Harkonnen? Ele não quer ter filho. Ok, algumas coisas do meu universo. Em primeiro lugar, é um mundo que não é patriarcal, e também é um mundo que não se importa tanto assim com a sua linhagem sanguínea direta. Então, sim, você pode... E também é um mundo que não é homofóbico. Ou transfóbico. Então e é isso. Então, por exemplo, se tiver um rei que é gay, ele pode só decidir, eu vou me casar com algum outro nobre, alguma outra pessoa que seja, que eu tenho interesse que seja do mesmo gênero que eu, ou foda-se, tudo bem. E aí, alguma outra pessoa da família pode ser o sucessor, foda-se, tá tudo bem, eu boto como sucessor, aponto como sucessor. É mais assim que funciona. Ele pode só nomear o herdeiro, exato. No caso do Vezed, ele só não quer ter mesmo. Porque o plano dele é, passo 1, me torno um rei, passo 2, me torno imortal. Vai ser isso. Então esse é não ironicamente o plano dele. Eu vou me tornar um rei pra sempre. Essa é a ideia dele. Mas, tipo, tem propriedade privada e divisão de classes? Tem divisão de classes, sim. Propriedade privada também. Então, sim. Tem. Passo 1, me torno rei. Passo 2, interrogação. Passo 3, lucro. Ou seja, você está escrevendo mais na criatividade e pode sair algo bom e doido ou tem algumas coisas planejadas? Como assim? Eu tenho muita coisa planejada. Não entendi. Karl Marx já nasceu? Karl Marx não existe nesse universo. Uma pergunta melhor. Troca-pele pode se transformar em uma musume? Tipo uma pessoa monstro, mais ou menos? Mais ou menos. Tem coisas nisso. A resposta é mais ou menos. Oppenheimer? Capitalismo? Ainda... Não teve Oppenheimer, não tem capitalismo ainda. Ainda é muito foda. Mas não tem capitalismo. É mais uma monarquia, só que tem os nobres e os burgueses. Só que geralmente, tipo, nobre é burguês. Então é isso. Você é a cara de autor tipo Oda e Araki, que sempre que vai falar da obra é muito aleatório. Eu tô falando do que tá indo na cabeça, né? Você vai lidar com a parte mais estranha de poder virar um animal, tipo o que o Garou faz com o lobisomem? Não exatamente, mas eu lido com algumas coisinhas. Só que tentar explicar aqui uma coisa, por exemplo, esse lobão aqui por trás, eu teria que explicar as magias, eu posso explicar daqui a pouquinho. Tem colonização já? Não. Sim, na verdade. Mas é uma longa história também, mas tudo bem. Mas não compare o mundo com o mundo real exatamente, tá? A história não acontece que nem o mundo real. Eu só pego inspirações porque é normal fazer isso em histórias em geral. E a estética, em geral, é tipo 1800 e porrada, então tem isso. Mas tem esse lobão aqui atrás. Como eu falei, ele pode virar um lobo, né? E... eu posso explicar um pouco. É algo mais Cosmere? É algo mais Cosmere. É algo mais Cosmere. É mais perto de Cosmere mesmo. Para além do protagonista ser o personagem favorito dessa história, não tem protagonista, mas eu vou explicar daqui a pouquinho. Tipo, o protagonista dessa história é o Vezed, mas dessa história do Vezed é o Vezed. Só que do mundo em si, eu escrevo muita coisa pro mundo. É um mundo, é um universo em si. Não só, tipo, uma única história. Mas enfim. É tipo o lobisomem mais lobo stead. Eu vou explicar. Ó, vamos lá. Tá tudo vermelho, e tem muita coisa de vermelho aqui, e até aqui, ele com a rapieira dele, que é uma coisa que ele realmente, eventualmente tem na história, tem o sangue aqui e os caralho a quatro. Então, tem que explicar um pouquinho das magias, eu posso explicar um pouco depois, porque magia é uma coisa que vai demorar muito pra explicar. Ele eventualmente começa a utilizar um tipo de magia chamado consequência, que as magias são muito mais por conceitos base, e o conceito base de consequência é perder alguma coisa pra ganhar alguma coisa, tipo alquimia, né? A troca equivalente da alquimia, só que de uma forma um pouco mais macabra e geralmente envolve seu próprio sangue. Aí, ele, tendo isso, devido a várias shenanigans, ele eventualmente vira realmente um lobisomem. Mas aí, ao invés de ser um lobisomem tipo esse, tipo normal e tal, ele pode se transformar em um lobisomem? Ele se transforma em um lobisomem feito de sangue, tá ligado? Feito inteiramente de sangue, sem pele e, tipo, sempre em dor. Um bagulho muito body horror. Um bagulho muito body horror, mas aí é isso. Aí por isso que tem esse lobão no fundo. Seria ele
Numa forma de lobisomem, utilizando magia. Indoor. Roar! Ele é o Super Meat Boy, exato. Literalmente Super Meat Boy. O sistema de magia é melhor que Harry Potter? Eu espero que sim. Esse universo tem cara de vídeo do L40K. Eu acho que é assim que funciona, mas yes. Au! Exato. Tem K-pop? Não tem K-pop no universo, não. Tem jazz! Canonicamente existe jazz no universo, mas K-pop não tem. Tem gays felizes? Tem gays felizes, sim. Algumas histórias são mais dark, outras histórias são menos dark. Então, sim, podemos ter gays felizes. Agora, fala das baleias. Eu expliquei ontem. O oceano é tipo embaixo da terra. Eu posso explicar um pouco melhor depois de como exatamente isso é. Mas o oceano é embaixo da terra. E é uma rede de cavernas. Não dá pra, tipo, uma porra de uma baleia passar ali. Então não tem baleia. Que voz você imagina pra ele? Deixa eu pensar em algum dublador que faria sentido. Eu não sei um dublador que faria sentido. Mas é. F-baleia, sim. Não existe sushi? Eu disse que não existia baleia, não disse que existia peixe. O cara tem tudo pra virar o deus imperador de Warhammer? Bom, considerando a direção que vai, é meio complicado. Na dúvida, Briggs? Briggs não combina com ele, não. Briggs não combina com ele, não. Existe algo como a fauna mística do seu mundo? Mais ou menos. Tipo, bem mais ou menos mesmo. Mas, yeah. Tem o Lu... Goku, eu vou te banir, irmão. Puta que pariu. Dublador do Grinjol? Eu não lembro como é que é o dublador do Grinjol em português. Lobisomem gay de sangue contra o sol. Quem ganha? Eu vou fazer a minha verdadeira vigarice aqui e dizer o sol. E o meu sol é tipo super sol, tá? O meu sol é mais forte que o sol normal do nosso mundo. O meu sol ganha em power scaling do sol normal. Por que meu sol ganha do power scaling? Tem literalmente dragões dentro do sol. Os dragões vivem dentro do sol do meu universo. Tem dragões no meu universo, nem todo mundo viu sempre, e eles moram no sol. Então é isso. É isso. Meu sol é melhor que o sol, porque meu sol tem dragões dentro dele. Power scaling de sol. Quanto custa um apartamento de dragão no sol? Boa pergunta. Marcos Souza? Deixa eu ver quem que é o Marcos Souza mesmo. Você falou ontem que esse mundo fica flutuando. Ele ainda é esférico? Não. Ele é literalmente um planozão. E o sol só convenientemente rodeia essa uma ilha flutuante, que é onde a maioria das histórias se passa. As ilhas flutuantes estariam mais longe, não tem luz, porque não tem como, e com isso também não tem vida. E, inclusive, nesse mundo, a lua literalmente tem luz, tá? Não é o sol refletindo a lua. De novo, é fantasia, você pode alterar várias coisas. O meu conceito é literalmente um tipo, eu não preciso seguir lei da física se eu construir um mundo que basicamente diz foda-se lei da física em vários quesitos diferentes. O que vocês têm que entender do mundo é o que eu vou explicar do mundo aqui, e aí vocês pensam a coisa a partir dali. É isso. Sim, eu sou canonicamente terraplanista, exato. Deixa eu ver. Aqui, Marcos Souza. Luiz Carlos Percy é outro personagem no meu universo. Sim, eu vou chamá-lo, óbvio. Ah, ele é o Toji. Ah, a voz do Toji funciona. Sim, a voz do Toji funciona. A voz do Toji funciona pro Vaser, com certeza. E a Lua é de certa maneira uma criatura Eldritch no meu universo. Eu pensei isso antes de Local 58, inclusive, tá? Local 58 que roubou minha ideia, mas a Lua é meio que um ser Eldritch no meu universo. Por isso que tem luz própria. Não pode ter baleia na lua? Não! Bloodborne? Eu também fiz isso antes de Bloodborne. Ah! Explica aí. Tem uma criatura dentro da lua. Uma criatura de consequência, que é essa magia do Vaser dentro da lua. A lua, tipo... Só que é uma coisa... Eu dei spoilers, mas tudo bem. Eu não sei quando eu lidarei com isso em qualquer uma das minhas histórias. Mas, tipo... No centro da lua tem uma criatura que não deveria existir. Literalmente, ela não deveria existir. Ela é feita de consequência, ela utiliza sangue, por assim dizer. E aí, com isso, ela meio que está iluminando a lua por dentro. Por isso que a lua tem literalmente luz. Tem luz a lua tem luz no meu mundo. Então é isso. O problema de estar pensando numa história há muito tempo é que você pensa em muito detalhezinho, muita coisa, e outras pessoas fizeram nesse meio tempo. Sangue no pique lanterna vermelho? Mais ou menos, mas sim. Primeiro passo pra todo sci-fi é ter uma lua fudida. Todo world building, no caso. Sim, lua fudida é importante em tudo. Se a criatura morrer, a luz acaba ou ela é fluorescente? Se a criatura morresse, a luz da lua acabaria, mas ela não vai, ela tá tranquila. E se morrer, eu dou um jeito. É assim que funciona a história, né? Se eu decidir, seria muito maneiro eu matar a criatura dentro da lua, eu dou um jeito depois, tá ligado? Eu dou um jeito depois. Se a criatura sangrar vira lua de sangue, será que eu já fiz isso antes da história? Talvez tenha uma coisa que já tenha acontecido. Talvez seja um evento que aconteceu há alguns anos
no passado desse universo e se tornou meio que uma lenda urbana. E o caramba. Pior que entendedor do Danael, comecei a criar uma história em 2014 e desde lá vejo várias histórias com elementos parecidos. É normal isso, é bem normal isso. Gente, eu já aceitei que tipo, o resto dessa live vai ser eu falando do meu universo, tá? Porque é muita coisa e vocês abriram uma caixa de Pandora. A maior caixa de Pandora minha, na verdade. Mais que Powerwolf, mais que Lanterna. Só que é um pouco diferente de eu falar alguma coisa que vocês possam conhecer, uma coisa que literalmente só eu, de todo mundo presente aqui, conhece, a não ser que algum amigo meu apareça, tá ligado? Piratas gays? Tem piratas gays, porque tem piratas de certas maneiras. Quais seriam as consequências de estar algo feito de consequências? Nenhuma. A consequência é mais pra você próprio, pra própria entidade, pra própria pessoa que utiliza. A igreja é do mal? A igreja não é do mal. A igreja por si... Tipo, a igreja... Porque tem várias religiões diferentes, né? É o mundo politeísta. Aí não tem exatamente a igreja católica. Tem uma religião meio má. Tem uma religião em particular que é meio escrota. Mas não é a igreja católica. Pior que ilustra é padrão mesmo. No universo, pensei um planeta teria ciclos lunares que influenciam a magia. Então, num dia do mês seria a lua cheia, em que a magia ficaria muito forte, e num dia seria a lua nova, onde não teria magia. E nos outros 26 ia progressivamente aumentando e diminuindo o poder. Esse conceito é legal. E sim, é legal brincar com lua. Lua é maneiro. Como assim igreja não é do mal e uma monarquia? É porque é uma monarquia muito mais específica. Tipo, não é só um reino, é vários reinos diferentes que utilizam religiões diferentes. Tipo, não utilizam religiões diferentes. Sabe aquele pique de universo de fantasia? Onde, tipo, é um mundo politeísta, todos os deuses existem, e todo mundo sabe que todos os deuses existem. Só que a galera meio que quer cultuar certos deuses só. O pessoal já fez isso no terceiro jogo. A pessoa também já fez uma lua macabra, pode crer. Tem lobisomens tocando música no universo? Não. Se alguma pessoa que pode virar lobisomem, ela provavelmente não está tranquila. Pra tocar música. Vou falar que não gosto desse conceito porque eu nunca uso o politeísmo como é na vida real, em que as pessoas adoravam muitos deuses ao mesmo tempo. Não, mas no caso do meu universo só pode adorar muitos deuses ao mesmo tempo. É mais que, tipo, tem certas pessoas que são mais clérigos de algum deus em específico, tá ligado? Mas todos os deuses existem e você vai adorar todos eles porque você sabe que eles fizeram as coisas. Mais ou menos. Tipo, interrogação. Interrogação não, aspas. Tipo, na Grécia Antiga, existem vários deuses, mas as pessoas escolhiam um para adorar, mas tipo isso mesmo. Não tem lanterna verde no meu universo. A baleia carrega o universo das costas. Enfia a barreira no cu, irmão! Eu digo, geralmente tem vários deuses, mas eles não interagem nos mitos ou são adorados de forma menos específica. Politeísmo no mundo real leva a múltiplas interpretações e sincretizações de deuses, mas autores nunca usam isso. É um ponto. Tipo, acho bem válido, acho uma crítica bem válida. No meu universo, o problema é só que, tipo, não dá pra usar isso porque os deuses meio que só são brothers. Eles são pessoas de vez em quando. Eles podem só aparecer por aqui de vez em quando. De novo, o Vader conversa com o Deus da Morte. Quando você vai cultuar um deus, você pode literalmente conversar com ele, na verdade. Então, Bota a baleia na sua história e mata ela só de raiva. Os deuses possuem arautos? Se tiver falado, não preste atenção. Eu vou tentar dar uma explicada em geral, tipo, em como o mundo funciona. Tipo, as partes mais esquisitas do mundo. Porque eu falei da parte um pouco mais política, falando do Vader e tal. Fala das partes mais esquisitas e mais místicas e tal. Vamos lá. O mundo dá uma aula de world building? Vou tentar, aparentemente. O mundo se chama 3 planos, né? 3 planos. Por que são 3 planos? Porque são 3 planos de existência. O primeiro plano é como eles referenciam o mundo dos vivos. O segundo plano é como eles referenciam o mundo dos mortos. O terceiro plano, na ideia de ninguém nunca foi lá, ninguém sabe como é que funciona, ninguém sabe de porra nenhuma dali. Eu, como autor, vou dizer o que tem lá. Não, eu não vou, é spoiler, não posso dizer. Mas, é Digimon, sim, exato. 3 planos em uma baleia, não tem plano D, não tem plano D. Tem 3 planos, não tem 4. Eu, como autor, posso dizer só que existia um grupo de entidades chamados os Eternos. O nome é meio autoexplicativo, né? Eles eram, tipo, precursores dos deuses, os deuses que as pessoas cultuam. Tem 3 Eternos particulares, são bem importantes, eu devo falar deles se eu for eventualmente falar da magia. E o que se sabe, o que eu posso falar só, é que os Eternos eventualmente falaram: tchau, a gente vai pro terceiro plano, e eles estão lá. Por isso que, tipo, não tem Eternos andando por aí, ou existindo por aí, ou sendo cultuados. Milhares e milhões, ou sei lá, de anos atrás, eles falaram: vamos pro terceiro plano, ninguém vem cá, ninguém vem aqui, tá? Só a gente fica aqui. Vão embora, e eles estão lá.
Aí isso eu posso explicar do terceiro plano. Se os deuses só morrerem, você deixa de existir como Chainsaw Man? Não. Tudo de acordo com o terceiro plano. Aí o segundo plano. Eu vou terceiro, segundo, primeiro, pra ser mais fácil. Segundo plano, plano dos mortos, né? Todo ser vivo consciente, ou seja, humanos e as outras raças, que tem outras raças, e vai ser muito difícil eu mostrar alguma outra raça pra vocês. Todo ser vivo consciente tem dois corpos em sua existência. Tem um corpo físico e um corpo etéreo. Então, o corpo e alma, por assim dizer. Quando você morre, no primeiro plano, o seu corpo físico fica lá, seu corpo etéreo vai pro segundo plano. O segundo plano, o plano dos mortos, ele é literalmente um sonho. Na ideia de quando você vai dormir, o seu corpo etéreo sai do seu corpo físico por um breve momento e ele vai pro segundo plano. Então, o mundo dos sonhos é o mundo dos mortos, simultaneamente. E aí? E obviamente onde o Deus da Morte meio que fica. É muito difícil explicar como é que funciona o segundo plano, mas pensa na ideia de... Sabe quando você sonha? E você sonha sempre com base em coisas da vida real, mas elas são um pouco mais vagas? Tipo, você vê o rosto de alguém, a pessoa não tem um rosto, por assim dizer, o rosto que você lembra que é. Mas você consegue reconhecer quem deveria ser, só que você está sonhando, então você não pensou nisso? Isso é inspirado no conceito de que a morte é só um sonho profundo do cristianismo? Sim. Tipo, você vê uma pessoa, o rosto dela tá um pouco diferente, porque você está num sonho, e é meio que baseado nas suas memórias, recriando o mundo. É assim que o segundo plano funciona, só que é um lugar gigantesco, infinito, e onde todo mundo que já morreu e já sonhou faz isso. O segundo plano é recheado das memórias vagas de todo mundo que já morreu ou já sonhou. Então você pode, tipo, você é uma alma, tá no segundo plano, você andando por lá, você encontra a casa, uma casa que você viu na sua infância. Você, caralho, eu lembro dessa casa, meu Deus. Você abre a porta, ela tá vazia, porque você nunca imaginou o que tinha lá dentro. Você pode ver, meio que, tipo, aparições de várias pessoas iguais, que são como várias almas diferentes lembravam de uma mesma pessoa, mas sempre lembram de uma maneira um pouco diferente. Se você visita o segundo plano do corpo físico, se puder fazer isso, você vê as almas que estão sonhando, mais ou menos. Eu estou literalmente escrevendo um conto que lida com isso, então eu não posso falar, porque esse é um que seria tipo um que dá pra entrar no universo. Um conto que daria pra entrar no universo. Então se eu terminar, é mais fácil mostrar. Só que tem um treco absurdo sobre você, que às vezes você sonha com uma vida inteira lá dentro, e às vezes sai até com sentimentos por aquilo. Exatamente, no segundo plano essa vida inteira existiria. Tipo, os locais e pessoas que você teria sonhado estão ali. Geralmente, uma alma meio que se perde depois da morte. Uma pessoa, tipo, morre, tá lá e meio que se perde na própria vida antiga, na própria vida anterior, e em memórias, e memórias de outras pessoas, e eventualmente nem lembra como era a própria vida. Se perde 100%. Essa é a vibe. Uma pergunta, quanto tempo você está trabalhando na sua obra? Pois um universo enorme e lindo como este... são seus olhos. Um universo lindo como esse não se cria noite por dia desde 2013. Então, yes. Então, dormindo as pessoas ficam muito mais vulneráveis, já sim. Ficam muito vulneráveis a várias coisas. Inclusive, sonhos podem ser premonições nesse universo. E eu tinha falado, mas, de novo, é assim que o Vezas consegue aliados. O Deus da Morte literalmente manipula o sonho das pessoas. E sonhos têm muito essa vibe de... Se não for uma memória minha ou algo relacionado a uma memória, pode ser que seja uma profecia. Pode ser algo que... Pode ser uma profecia, irmão. Então ele... O Deus da Morte literalmente brinca com superstições que não são bem superstições, porque às vezes pode ser mesmo, mas aí tem coisas de fora daí. Ele já mostrou com os dois tetos? Não, ele tá no segundo plano ali de boas. Ele tá no segundo plano. Ele tá na Lua? Também não tá na Lua, ele tá no segundo plano, tá no plano dos mortos. As pessoas têm ciência desse segundo plano, é tratado como misticismo, e psicógrafos são pessoas que dormem bastante. Não, as pessoas estão ligadas no segundo plano, elas só não sabem exatamente como é que ele funciona. Tipo, se você chegar pro seu brother aleatório na rua e falar, caralho, sabia que o mundo dos mortos e o mundo dos sonhos é a mesma coisa? Ele vai falar, não. O Deus da Morte é um fofo ou otário? Depende de quem pergunta. Ele pode ser os dois. Ele é tipo ele é mais uma força da natureza. Ele tipo, por que a galera tem tanta preocupação em morrer? Tipo, vocês são mortais, tá literalmente no seu nome. Então, por que vocês se importam tanto? Vocês vão pro segundo plano, vocês têm uma outra vida lá. Essa sua vida que você viveu agora nem vai importar mais, no fim das contas. O que, se você falar pra qualquer pessoa, é um terror existencial meio louco. Mas é o caso lá.
Aí ele só tem essa vibe meio detached, tipo, meio separado de como as pessoas geralmente pensam. Só que ele também, tipo, além dele fazer acordo com pessoas, esses acordos levam para marcados, e os marcados são, tipo, monstros. Tipo, um rolê todo, eu posso explicar marcado depois, mas, tipo, ele basicamente cria monstros que matam muita gente, e ele também tem muito problema se você matar pessoas, porque, tipo, as pessoas têm que entender que ser só um ser etéreo no mundo dos sonhos eternos não é um problema. Essa é a visão dele. E também tem que, tipo, manter o equilíbrio. E tal. Então pode matar mais gente. Não tem problema matar mais gente. Ai, vocês ficam preservando vida. Não. Mata mais gente. Bota mais gente aqui. Essa é a vibe dele. Tipo a morte de Sandman. Pensa na morte de Sandman, só que menos gostável. Porque a vibe é muito mais... Ele tem a própria filosofia de como morte funciona. E que sim, as pessoas deveriam morrer mais. Tipo, bem mais, na verdade. Estão morrendo muito pouco. Por que deixa a pessoa morrer? Tipo, né? Deixa só a pessoa morrer, foda-se. Então ele tem uma visão mais assim. Dá pra consertar ele? Ele não quer ser consertado. Como seria uma paralisia do sonho? É outra coisa também que eu vou tratar nesse ponto que eu tô escrevendo. Então não posso falar muito. É só séries com pensamento abstrato que vão pro segundo plano ou planos animais também? Ótima pergunta, Luncad. Isso é até a coisa que eu queria falar antes de eu falar do primeiro plano. Então, né? Plantas e animais não têm alma. É isso, fim da live. Mentira. Mas a natureza em si não é tratado exatamente como seres vivos separados. Eles são tratados como a natureza. O hinduísmo errou, exato. A natureza em si é tratada como a natureza. Quando um animal morre, a alma dele... Pensa numa coisa tipo o live stream de Final Fantasy VII. Esse eu digo que eu me inspirei diretamente mesmo. Pensa numa coisa como o live stream de Final Fantasy VII. Quando você morre, você vai pro planeta? Então, quando um animal ou uma planta morre, eles vão pra alma da natureza. Eles voltam à natureza em si e vão reencarnar como alguma outra coisa. Um porco morreu pra virar comida. Tipo, alguém foi lá, caçou um porco, o porco morreu. Tá tudo bem, quando plantarem uma nova árvore, a essência de vida daquele porco agora pertence a essa árvore. Então, tipo, eles não têm consciência. Se você tentar usar Speak with Animals com os animais, você não vai conseguir. Tipo, pensando que é D&D. Se você usar Speak with Animals, animais não falam. Animais não têm consciência. Ponto. É impossível o animal ter realmente consciência nesse mundo. A não ser que seja troca-pede, mas aí é outra coisa. Se você... Tipo, se um animal ou uma planta morrer, ele só volta pra natureza, que vai ressignificar o propósito daquela vida e se tornar uma outra coisa. Então não vão pro segundo plano. É isso. E como você explica uma rua com stand, pergunta pro Araki. Tipo alma coletiva, como se todas fosse uma colmeia, sei lá? Sim, exato. E se você destruir, sem restituir, vulgo capatizar, só fica meio que guardado, entre aspas, na reserva da alma da natureza, por assim dizer, pra eventualmente, em algum outro canto do mundo inteiro, crescer uma nova planta ou nascer um novo animal. Não tem nenhum poder de controlar essa vida inferior e efêmera, tipo um domador. Ahá, você invocou meu personagem favorito. Você invocou meu favorito, Gamaê. Tem como se matar um deus? Tem. O título de deus pode ser dado para outras pessoas também. Deuses no meu universo... Lembra quando eu falei que os eternos aqui vieram antes dos deuses e tudo mais? Os deuses são mortais ascendidos. São pessoas que literalmente ascenderam. Devido a algum motivo ou outro. Os deuses mais antigos são porque os eternos literalmente passaram isso pra eles. E tipo, passaram essa habilidade pra eles, a atribuição de alguma coisa, alguma atribuição, tipo, o deus da natureza recebeu essa atribuição de um eterno. E alguns deuses mais novos, geralmente, é tipo, um deus passou pra ele essa atribuição. Tipo, o deus da água no meu universo, ele é jovem, o atual, ele tem 200 anos só. Ele roubou o poder de outro deus. Esse mano aqui é meu personagem favorito no meu universo. Ele é o Eilon. O nome dele é Eilon. Isso aqui é tipo um rap sheet que o Sprite fez pra eu ter uma ideia em geral de como desenhar o humano, que colchão é o Sprite. Só que a build dele, o corpo dele tá muito mais certo do que o Vazard. Na verdade, sim, ele é muito musculoso por nenhum motivo. Um sabor? Sim, ele é. Ele é solteiro, senão o marido dele é bonito? Ele não é solteiro. Ele é bissexual, casado com uma mulher. E também ele é poliamoroso. Meio ideia das ideias. Ele também é um troca-peles lobo. Oi, casado, exato. Ele também é um troca-peles, que também é um lobo. Então a mesma vibe inteira do Vazard, que parece muito mais velho do que realmente é, ele tem tipo 35 anos.
Então isso. E ele é barbudo. Ele é bem barbudo. Ele é muito barbudo. E ele é um amor, eu amo ele. Eu amo ele, esse personagem. Mas por que eu tô puxando ele agora aqui? Quase a minha idade, sim. Sim, ele é muito mais jovem do que parece. Essa é parte da vibe dos... Especificamente do Troca-Pérez Lobo, mas tudo bem. Quem deve ver esse cara tava com tesão em ver gente mais velha que não tá escrito. Sprite. Por que eu puxei ele aqui? Porque ele é um feiticeiro. Ele usa magia. E ele usa outra magia, que não é consequência, é a magia de conexão. E a magia de conexão que foi ensinada pra ele literalmente pelo deus da natureza. Então, yeah. E ele tem uma vibe de, tipo, bem natureza, e Skyrim 4. Por isso que o Sprite até colocou, tipo, várias coisas de natureza aqui e ali, blá, blá, blá. Ele também pode virar um lobo, como eu falei. Só que ele tem uma outra habilidade com a conexão que é... Ele consegue se conectar especificamente com lobos. Tá ligado? Tipo o Voramir Seis Peles de Crônica de Gelo e Fogo. Que ele tem, tipo, um grupinho de lobos de animais, que ele vai colocando a mente deles em cada um deles. Pensa nisso, mas pensa mais na ideia de... É uma mente colmeia. Se tiver algum lobo perto de uma certa área, tipo 100 metros por aí, o Waylon agora consegue ver pelos olhos do lobo, sentir cheiro pelos olhos do lobo, ouvir coisas sentir cheiro pelos olhos do lobo é muito foda. Sentir cheiro pelo faro do lobo, ouvir coisas pelas orelhas do lobo. Ele basicamente consegue sentir tudo que o lobo tá sentindo e ele consegue ordenar o lobo. Porque aquele lobo não é um ser vivo. Aquele lobo agora é só uma extensão da mente do Waylon. E ele pode fazer isso com quantos lobos ele quiser. O Waylon pode estar em, tipo, 60... Ele pode ser 60 mentes ao mesmo tempo. O Waylon é 60 mentes ao mesmo tempo. Toda forma de descrever isso é muito divertido. É muito legal, porque é realmente um conceito meio viajado. Eu estou me elogiando, mas é um conceito meio viajado de você pensar. Você tá se controlando e controlando outra pessoa, e outra pessoa, e outra pessoa, e outra pessoa ao mesmo tempo. Mas no caso são lobos. Então é isso que... Como ele consegue ordenhar um lobo? Ele consegue ordenar um lobo. Mas seria por conta da deusa ou é uma habilidade única dele? Tipo, os humanos conseguem fazer isso apenas com a autorização da deusa ou eles conseguem nascer com essa característica? A magia de conexão permite que você, de uma maneira muito simples, permite que você se conecte com alguma coisa, ok? Show. E a magia de conexão é muito relacionada à natureza também. Tipo, por questão cultural em si. O Waylon aprendeu diretamente com o deus. Tipo, Deus literalmente ensinou ele. Aí... Eles pensam na ideia de NEM, tá ligado? Você é dado um conceito e você leva esse conceito pra onde você conseguir. O que o Waylon conseguiu fazer com isso foi a ideia de, e se eu me conectar com lobos especificamente? Tipo, me restringir pra minha conexão ser apenas com lobos, só que ser quantos lobos eu quiser e ser todos os sentidos do lobo, inclusive o sentido, tipo, inclusive o cérebro, na ideia de eu consigo controlar onde ele vai e o que ele vai fazer. Aí ele treinou pra fazer isso. Conexão é uma magia que só pode ser passada, tipo, de ensinamento. Então, se o Waylon quiser, ele ensina alguém o básico da conexão e a pessoa leva esse básico pra onde ela quiser. Ele virou Therian. Sim, ele virou um Therian. Me jogue os lobos e eu não voltarei. Au! Exato. Os lobos são lobos equivalentes de um lobo. Não, lobos. São lobos. E o Dana de não ser furry? É só o humano que controla lobos. Tá tudo bem. Jogando RTS com alcateia. Não, é uma boa definição, Death. Ele tá jogando RTS com alcateia. É legal. Lobos lobinos? Lobos lobinos. Exato. Lobos bem lupinos. Mas aí, é lua, né? Vocês querem muito saber da lua, né? Eu vou falar da lua ainda. Não tem mais nada pra falar da lua. Tem bicho dentro dela, ponto. Tem o bicho dentro dela. Tem o Dano uivando. Guarda no meu álbum com os 17 outros uivos dos meus amigos. Por que tanta gente uiva na sua vida, Alex? Enfim. Você mostrou 2 personagens e eles viram furries. Você que tá dando corda pra se enforcar. Em minha defesa, o Waylon não vira um lobisomem. Ele vira um lobo. Mas ele vira um lobo animal normal. E ele controla outros animais. Eu não sei, mas na reclamação tá bom. Dúvida boba. Quando ele controla os lobos, ele pode ver através deles? Sim. Se sim, então o cara pode ver e ir ver qualquer coisa? Sim. Claro que tem, tipo, questão da distância. O quanto ele consegue levar. Tipo, quanto... A distância que eu joguei aqui, eu vou jogar um número aleatório. 100 metros. Lobos em 100 metros ele consegue... Tipo, não é nem que ele consegue. É imediato. É instantâneo. O lobo passa de um threshold, tipo, físico. Ele entra na área do Waylon. Agora o Waylon tá vendo, ouvindo, sentindo, cheirando tudo que o lobo tá fazendo. E ele pode decidir, tipo, tá, lobo, vai pra cá. Vai pra cá agora. Vai embora. Ou fica mais perto, alguma coisa assim. Só lobo, lupus canis ou outros canis? Só lupus canis. Só lobo mesmo. Tanto que esse lobo guará e ele não consegue fazer nada com o lobo guará. É só o lobo mesmo. Mas enfim. Onde é que eu tava? Eu ia falar mais alguma coisa dele, mas eu esqueci que era. Então, a vibe dele em si é tipo... Minha história não tem muito combate. Tipo, não tem porradaria franca. Vamos querer porrada, Mas tem um pouco mais de ação e é um pouco mais
inteligente, por assim dizer. Eu não estou chamando de história inteligente, estou falando muito mais que a questão da inteligência. O Aelon é literalmente um caçador. Ele se trata feito um caçador e ele usa os lobos pra isso. Então, tipo, ele usa os lobos pra, tipo, checar tudo em volta enquanto ele faz algum plano pra, assassinar alguém ou ir pra cima de alguém, ou o que seja. Então ele usa como... Ele geralmente usa eles como vários drones. Tem um bando de drones em forma de lobo ao redor de quem ele quer fazer alguma coisa contra. É isso. Tadinho do Lobo-Guará, ele é mó style? Não, ele só não é controlado pelo Aelon, mas tá tudo bem, tem o Lobo-Guará ali. Ok, mas ele conseguiria vencer o Goku? Não. Ele não tentaria também, então tem isso. Imagina o corpo principal dele, o Wargen e o lobo que ele tá controlando. Acho que vocês não sacaram, ele não tá wargando. Não é que ele tá wargando. Pensa na ideia de, tipo, o cérebro dele tá funcionando normal, aí algum lobo aparece, tipo, e entra e se conecta com ele, e agora tem, tipo, uma janelinha do Discord do lado do cérebro dele. Tem uma janelinha do Discord streamando um vídeo no cérebro dele, e agora ele tá tendo que lidar com o que ele tá vendo no corpo normal dele e com o vídeo. É isso. Tem um minimapa com a câmera do lobo. É o React, sim, exato. É tipo você jogar um jogo de judô mais sozinho e você controla os dois personagens. É uma ótima definição e é por isso que no início, quando ele tava aprendendo, ele não conseguia fazer isso direito. A esse ponto ele é muito mais treinado e ele é muito melhor nisso, ele consegue fazer quantos jogos ele quiser. Mas é como se ele estivesse jogando com 40 personagens ao mesmo tempo. É isso. O Goku destrói uma galáxia, como ele venceria. É o que eu falei, ele não venceria, ele nem tentaria. 10 mil lobos do Aelon com balde de água versus o Sol. O Sol, de novo, tem dragões no Sol. É um split screen, sim. No seu universo tem galáxias? Tem estrelas. Galáxias não. Não tem, tipo, aliens, mas tem umas estrelas lá. Mas é isso. Tem literalmente um dragão feito de estrelas, mas tudo bem. Por que tem dragões no Sol? Porque não teria dragões no Sol. Ou porque é um spoiler, no caso, mas... Tipo, spoiler de verdade, uma coisa que é uma grande revelação da história que eu não quero falar sobre. Todos eles têm dragões? Não, só o Sol. E aí tem um dragão feito de estrelas, mas só o Sol. A Aurelion ligando pra processar. Eu tive essa ideia antes do Aurelion. De novo. Sempre. Sempre. A Aurelion foi mais ou menos 2013 também, não é? Eu acho um pouquinho depois, né? Tipo 2015, né? Eu também tenho uma personagem com essa vibe natureza, só que é minha mulher e nudista. O Aelon é um pouquinho nudista também. O sprite que desenhou ele com muita roupa. Mas, por exemplo, ele geralmente não usa essa camisa, ele só fica, tipo, com o peitoral de fora e foda-se. É isso aí. Mas não é nudista, mas ele é tipo... Ah, cara, eu sou bonito, vocês... Ele é meio egocêntrico também, tipo... Eu sou bonito, cara, vocês têm o direito de me ver, sabe? É o privilégio de me ver sem camisa, às vezes. Tá tudo bem. Ansioso pra ver ele no episódio da praia, sim. Tem algum culto de dois demônios? Tem um desdemônio? Tem demônio? Calma. Eu ainda não expliquei o primeiro plano, porque eu fiquei perdido com muitas coisas. Viu? A gente tá 1 hora nisso. Eu tô falando do meu mundo há 1 hora e eu não cheguei em, tipo, 1% do que eu gostaria de falar, tá ligado? Essa é a vibe. Pergunta importante, incesto é algo? Incesto é algo nada legal no meu universo. Não faça isso. Meu Deus do céu. Calma aí. Tá, primeiro death. Com uma crítica de character design, caso você queira, seus personagens passam muito mais a ideia de serem fortes do que com hipertrofia. Tipo aquele cara que é gordinho, mas ainda assim forte, porque é difícil ficar com o músculo definido assim nessa época. Peludos também, mais detalhes. Ele é feito pra ser grande assim e parecer fordo por ideia, por conceito próprio do personagem mesmo. É tipo, ele é pra ser a maior definição possível de um bara. Ele é pra ser um barazão mesmo. Mas cadê o corno? O Vezard, por exemplo, é muito mais o design do sprite mesmo, tá ligado? É muito mais o design do sprite mesmo. Ele, tipo, ele é musculosinho só, mas não muito. Ele é só um humano magro, normal. Então yeah. E aí o Blue perguntou, como funciona a economia? Troca? Moeda? Moeda, no caso. Tem casa de câmbio local? Ou moeda unificada? Mas ela é feita com algum mineral em abundância? Ou concorre com o mineral de fazer armas? E assim, alguém controla o fluxo de moedas ou de informação? Ou algo localizado? Então existem caravanas mercantis ou são geralmente viajantes independentes? Tem mais de um continente? Qual o principal meio de transporte? Existe navegação? Steampunk? É mais um steampunk, sim. Mas vamos lá. Ficaria chateado se desenhasse esses personagens pelados? Não, eu estaria ok com isso. Todos os poderes são monarquistas? Não! Vamos lá. Agora eu vou explicar o primeiro plano. Perguntou tudo já. Todas as perguntas foram feitas. Vou explicar o primeiro plano, que aí fica mais fácil de fazer, tá? De fazer isso. Expliquei o terceiro plano, expliquei o segundo plano, expliquei um pouquinho da magia de conexão, expliquei do Aelon, expliquei o Vezard. É só isso que eu expliquei até agora. Então eu expliquei do Sol e da Lua, mas enfim. O primeiro Keikaku, exato. Tudo de acordo com o Keikaku, vambora. O primeiro plano, que é onde as histórias realmente se passam. No seu universo pro beta, não salva nada pra ele. Enfim. A maioria das histórias passa pro primeiro plano.
primeiro plano é o plano dos vivos. Lembra quando eu expliquei que o segundo plano, que é o plano dos mortos, é literalmente infinito? Uma extensão infinita? O primeiro plano também é literalmente infinito. Porém, ele era uma infinidade de terra. Terra e água e tudo mais. E literalmente infinito. Quando eu digo infinito, quer dizer literalmente infinito. Tipo, não acaba. Pra sempre. Se expandindo num plano, realmente, literalmente num plano. Por isso que eu falo que a Terra é plana no meu mundo, tecnicamente. Como é que Sol e Lua funcionava nessa época? É muito mais difícil de explicar, mas basicamente entenda que nessa época os Eternos ficavam por ali, então isso não era muito um problema. Recursos, em geral, não são exatamente um grande problema nesse universo, porque o Deus pode só fazer de novo, tá ligado? Então, tipo, a água não vai acabar, o Deus da água pode só fazer mais. Ou não, porque ele é um otário. Mas enfim, o mundo não é basicamente Minecraft? É, exato. Era gerado proceduralmente, exatamente. Aí o que aconteceu? Uma certa coisa aconteceu, que eu não vou falar porque também seria algo pra ser tratado em histórias, é um mistério, tipo, ai meu Deus, caramba, o que aconteceu exatamente? Uau. Meu mundo carrega em chunks, sim. Alguma coisa aconteceu, e aí esse mundo, plano infinito, gigantesco, foi quebrado. E aí o que tem agora são um bando de, tipo, ilhas gigantescas flutuando no meio do vazio, e algumas delas estão muito longe do Sol e da Lua para ter vida. Então quem estaria naquele lado ali morreu. A gente realmente se foca só em uma. Tem uma que é a principal, um pedação de terra principal, que é onde a maioria das histórias se passa. Qual que é o nome desse pedação de terra? Vamos chamá-lo de primeiro plano. No sentido de quem está nesse pedação de terra, que é onde a maioria das histórias se passa, geralmente não sabe que o mundo não era para ser só aquilo. E não sabe que tem outros pedaços de terra com outras pessoas. Então, pra eles, é só tipo, aqui é o primeiro plano. E geralmente, quem está, tipo, nesses outros que existem, meio que sabe desse daí. Então, quem está em um certo outro pedação de terra, não tem astronomia. Então, tem umas estrelas só. Só que é tipo, e pra deixar claro, você sendo um brother normal nesse pedação de terra que eu vou chamar de primeiro plano no momento. Você sendo um brother normal nesse primeiro plano, nesse pedação de terra do primeiro plano, se você for até a borda do mundo e olhar, você não vai ver nada, porque os outros estão muito longe. Estão longe demais pra você conseguir ver alguma coisa. E não tem luz própria, né? Então não é que nem o Sol, que tá longe pra caralho, mas você vê. O Zodíaco não existe. Não tem um Deus do Sol que pode fazer outro? Não, não existe Deus do Sol especificamente. Tem um outro pedaço de terra que também é importante, e quem está lá é gente, tipo, viajou de um pro outro devido a certos shenanigans. E essa galera que vive nesse outro pedaço de terra, que é mais um pedaço de água, porque é mais um oceanozão, deu um nome para aquele primeiro pro pedação de terra que é o primeiro plano. Mas deixa eu lembrar qual que é, porque é uma coisa que literalmente não importa. Mas só uma curiosidade. Deram o nome de Erdz, ERDZ, que tem um significado de uma língua antiga e blá blá blá, mas não importa. Aí é isso, só pra saberem, a maioria das histórias se passa nesse pedação de terra chamado Erdz. O Sol e a Lua rodeiam esse e outras ilhas flutuantes. A galera que vive nessa ilha flutuante não sabe que tem outras ilhas flutuantes. É isso. Sem a estrela polar norte, como eles seguiam. Isso aqui é um mundo de fantasia. Não precisa de uma estrela polar norte especificamente, pode ser outra. Pessoas podem tentando desbravar outra estrela principal, mesmo sem saber das outras? Sim, foi o que aconteceu com o tal outro lugar que se chama Grande Azul, que é literalmente um puto oceano. Por que é um puto oceano lá? Isso é esquisito, entre aspas. Porque o oceano não existe na nossa terrinha principal, em Erdz. Não tem um oceano. Porque o oceano tá embaixo da terra. Qual o principal meio de transporte? Tá sendo construída uma... Tipo, literalmente, no momento presente da história, tá sendo construído, além de torres de rádio, caralho, 4, linha ferroviária em Erdz. Tá sendo construída uma puta de uma linha ferroviária. Mas até o momento é mais fácil você viajar por, tipo, estradas, cavalo, carroça e tudo mais. Não tem carro. Não existe carro. Mas a linha ferroviária tá quase sendo feita. Tem teleporte? Tem teleporte pra outra das ilhas flutuantes. É uma coisa muito específica pra você conseguir fazer. Então, né? Tem bússola. Pior que é uma coisa que eu nunca pensei, na verdade. Eu nunca pensei se tem bússola. Isso é uma coisa que eu devo colocar na história. Obrigado. É um detalhe que eu não pensei, na verdade. Tem duna? Tem dunas de areia. Não tem duna, exatamente. Como funciona a atmosfera da Terra plana? Não tem, porque não precisa. É o que eu falei antes de novo. Sendo um mundo de fantasia, eu consigo só jogar informações pros leitores e pra quem tá consumindo o mundo em si e falar: esse mundo não funciona igual o mundo que você imagina, igual o nosso mundo normal. É que nem como em Crônicas de Gelo e Fogo, tipo, as estações duram tempos diferentes. Não é assim que deveria funcionar estações, mas não importa. Esse mundo não funciona da maneira que o mundo normal que você vive funciona. Só aceite minhas explicações e vamos seguir em frente. É isso. Tem que ser por todo canto ou só nos planos?
Tem oxigênio por todo canto, mas o Planos é o mundo. Vamos lá. Desculpa se não tiver compreendido toda a história, mas só existe Deus Sol e Lua para o nosso Sol e Lua. Não tem Deus do Sol nem da Lua. Mas continue. Tipo, tem o nosso Sol e só tem uma Lua que é a nossa Lua. O Deus, tipo, não tem Deus do Sol ou Deus da Lua. No Sol vivem os dragões, que não são deuses, e na Lua vive uma criatura Eldritch, que nem todo mundo sabe que tá lá, mas tá lá. E quando o mundo foi partido em ilhas, algumas estrelas aleatórias poderiam criar certa vida nessa ilha, ou mesmo valendo para a Lua, já que a Lua tecnicamente pode ser uma rocha que saiu de algum lugar, assim tendo tipo mini semideuses, Sol e Lua para vidas diferentes em outras ilhas. Então, eu como autor vou falar, sei lá, irmão, na ideia de as ilhas que foram separadas estão na puta que pariu, elas estão na puta que pariu, eu não vou tratar delas. Pode ser que tenha vida lá, pode ser legal, pode ser uma história interessante, mas eu acho que, tipo, já se distancia tanto do mundo em si que eu tô aqui que eu não vou pensar ou lidar com isso. É tipo, tem vida em outros planetas em Crônicas de Gelo e Fogo? Eu não sei. Marte não sabe. Talvez. Também que é isso. O mago no seu universo poderia fazer magia de invocar água dentro do pulmão do filho da puta? Se for muito pica, sim. Alguma coisa barra alguém gera as almas suficientes ou é a geração espontânea? É a história da criação que eu não vou contar aqui. Porque não só ela é longa, como é uma história que eu talvez postaria em algum lugar, em algum momento. Então não posso explicar. Mas falando do abismo, que eu tava explicando do abismo. Dentro do primeiro plano, nossa terrinha principal, e não o Grande Azul, a terrinha onde tem piratas, sim, eu literalmente fiz um mundo pra ter... Uma vertente do mundo pra ter piratas de uma maneira tradicional. Dentro de lá, cada rio, lago, lagoa, qualquer body of water, por assim dizer, tipo, qualquer corpo de água, qualquer superfície de água grande, não qualquer, mas a maioria, tem uma caverninha embaixo que leva para um sistema subterrâneo de cavernas que leva eventualmente para tipo um oceano subterrâneo. Esse oceano subterrâneo tem várias entradinhas para você entrar em algumas cavernas que tem ar, e nessas cavernas tem vida. Vida, eu quero dizer, as pessoas da superfície desceram e tem gente que mora ali embaixo agora. Então o oceano é literalmente subterrâneo. E essa parte do mundo tem vibe pirata também. Mas aí eu tenho duas vibe pirata. Tem vibe pirata embaixo da terra e a vibe pirata navegando no oceano. Então, Mas oi, acho que eu ouvi falar disso. É, o Léo que... Léo, eu estou há 1h20 falando do meu universo sem parar. Eles abriram essa caixa de Pandora e eles não sabem fechar. Eles não conseguem fechar. E eles querem muito que tenha baleia. Eles querem muito ter baleia no universo. Não pode ter baleia no universo. Você sabe como é que funciona o abismo. Literalmente não cabe baleia ali dentro. Pergunta extremamente importante. Tem furries? Tem. Claro que tem furry. Olha a tela. Vai tomar no cu, Léo. Qual é a moeda mais rentável do seu mundo? A moeda de troca é a mesma. É isso, é a mesma. Eu nunca dei um nome, porque eu nunca achei necessário, porque eu nunca lidei tanto assim com a parte econômica de uma maneira mais profunda. Eu nunca dei um nome pra ela, mas é uma moeda unificada. Então é isso. Agora, dentro do Grande Azul, os piratas lá é ouro, foda-se, mas é isso. Dinheiros, sim. Nome da moeda. Em algumas histórias eu já devo ter dito, tá ligado? Eu já devo ter dito, mas eu já esquecia esse ponto porque eu escrevo esse mundo há muito tempo. E meio que não importa tanto assim. Pelo menos nas histórias que eu contei, eu não lidei muito com economia. Então, Ele vale um dele mesmo em qualquer lugar? Sim, não tem inflação e diferente de moedas. É tipo, a moeda do mundo vale o mesmo valor pra Erds, pra se dizer. Pro primeiro plano, pra aquela área do primeiro plano. De novo, se você for pro Grande Azul e lidar lá com os piratas, o que você tem em mãos não importa. Você precisa de ouro agora, irmão. Mas é isso. Mas pera aí, vai ser o oceano no subsolo como tem piratas. Você não prestou atenção no Clube PM! Tem 2 tipos de piratas. Seria vibes um RPG no seu mundo? O Léo joga um RPG no meu mundo, mas não é bem vibes RPG. Ao ponto que pra funcionar um RPG normal no meu mundo, o Léo joga em um universo paralelo. Onde eu criei um certo evento no meu mundo que fez com que D&D seja real. Não o D&D em si, mas tipo as raças D&D e coisas assim possam acontecer no meu mundo. Então é isso. Ela é feita de quê? Ouro? Como se evita falsificação? Ela é feita de mineral. Um mineral específico chamado Santher, que é um mineral específico do meu mundo. Ela é feita de Santher. Não dá exatamente pra você falsificar Santher. E além disso, tem um deus do Santher. Então tipo... Se você falsificar, ele vai puxar seu pé à noite, né? Então... Assim como tem piratas, tem corsários? Tem
Tem pirata na Terra e pirata de verdade. Sim, tem pirata na Terra e pirata de verdade. Só falta pirata espacial. Não tem pirata espacial. O sistema de magia é brabo demais. Eu expliquei um pouquinho de conexão pra eles e já foi muita informação. Eu expliquei, Léo, o Eilon. E eu precisei, tipo, dar muitas explicações pra tentar entender, até que deram a melhor explicação. É um split screen. Sim, o Eilon funciona com split screen com vários lobos. É assim que funciona. E ele tá controlando todos. Então é meio difícil explicar a magia. A minha magia é muito complicada de explicar. Um RTS, sim, é um RTS. O Léo, que na minha mesa, ele usa magia de conexão. Então eu já tive que fazer uma cena maluca com ele, onde ele está em 5 lugares ao mesmo tempo. Então... O ele é foda, né? Começou com mais complicado. É porque eles que puxaram. Eu expliquei que, tipo, os animais não têm alma. Aí eles perguntaram se tinha como controlar. Aí eu tive que falar do meu xodó, desculpa. Aquela cena foi difícil? Aquela cena foi divertida. Isso realmente ficaria melhor numa arte sequencial. Escrever isso fica muito confuso. Eu consigo, tipo, fazer coisas assim, por exemplo, com o Eilon. Eu consigo escrever coisas simples com isso. Em arte sequencial, fica muito mais fácil. Só que em um texto, em prosa, eu consigo fazer algumas coisas mais simples que ficam muito legal porque é muito confuso. E a ideia da minha magia, o meu universo e a parte mística dele é ser confuso. É ser tipo, que porra é essa? É você ver e ficar, que porra é essa? É por isso que eu digo, eu não obedeço a regra física. Porque você tem que olhar pro mundo e falar, que porra é essa? A resposta é magia. Foi muito divertido, eu olhava pra um lado e via uma coisa, olhava pra outra e via outra, e eu sentia tudo. Sim, essa cena do Léo foi legal. Dá uns contos da hora de perspectiva que vão se juntando e criando um panorama maior. Tipo, quando eu não queria fazer só, tipo, um bando de contos separado e aleatório ali, eu tinha a ideia de fazer isso, de fazer, tipo, pegar a expressão de Gelo de Fogo e fazer, tipo, vários POVs diferentes. Eventualmente, eu descartei essa ideia e só faço a história da forma como eu faço agora, que é... tem um bando de pessoas fazendo um bando de coisas em um bando de lugares diferentes, tem vários pontos aqui, pronto. Soft Magic mais hard que existe? Tipo, é um hard Magic na ideia de a magia é explicada. Mas você pode tratar ela mais como um soft mesmo. É isso. Simples assim. Em quanto tempo você imagina que eu consegui fazer HQ? Minha meta de baixo são 7 anos. Eu tenho que aprender a desenhar primeiro, então ainda tá indefinido. Só de não ter baleia, eu já penso isso. Tá, eu vou canonizar baleias no Grande Azul. Felizes? Lá com os piratas tem umas baleias. Pronto. Que tal? Pode ser? Pode ser? Tem baleia lá no oceano. Não embaixo da terra, onde a gente lida, mas lá no oceano. E elas voam, elas não voam. Estão longe demais, tá? É verdade, a mãe do Mainframe agora é canônico no meu universo. Vambora. Eu sem entender porra nenhuma, a gente tá 1h30 por aí falando do meu universo de fantasia. Baleias são fictícias, isso não faz sentido. Léo, desde ontem, antes de eu começar a explicar isso, antes de eu começar a explicar o mundo, a galera só ficou indignada que, tipo, baleia não tem no meu universo. Porque fisicamente não teria como uma baleia passar por uma porra de um lugar tão pequeno, de um lugar tão estreito, tá ligado? Tipo, não faria sentido. E eles ficaram barganhando, tipo, isso é uma baleia pequena. Hein? Isso é uma baleia pequena. Se você aumentar o tamanho das cavernas, hein? Aí agora eu tive que conceder. Agora. Já disse, tem que colocar baleia pra extinguir todas elas. Faz o uso de óleo de baleia de baleia ter matado todos. Então, a galera acende muito lamparina no meu universo. Pronto, é isso, tá explicado. As baleias estão no meu universo pra ser caçada, gente. Desculpa. Essas baleias conseguem nadar no espaço. Eu não vou lidar com o espaço. A única coisa que eu lido com o espaço é os dragão lá no sol. As coisas favoritas do Dana são tipo, mangá, Beastars personagem de Bleach, Komamura Banda, Powerwolf monstro, lobisomens rum. É porque lobos são legais. E meu mangá favorito não é Beastars. Mas lobos são legais, tá? É simples assim, é simples direto ao ponto assim. Eu tenho 2 personagens baseados em lobo, como vocês aprenderam agora. Aí precisa se alimentar de plancton, eu acabei de canonizar, cara, não pensei na baleia ainda, vamos com calma. O Grande Azul tem fundo ou é água flutuante? Tem fundo, que é um pedaço de terra lá, né, que aí flutua. Se fosse só água flutuante seria legal pra caralho, mas não é. That's what you tell yourself, furry. Vai se fuder. Lobos são legais, corpo de gente que nega ser furry. Eu só gosto de lobo, é só isso. Lobos são legais. Animal lobo maneiro, porra. Eu acho que eu expliquei tudo que eu precisava explicar no universo fora as magias, mas as magias levariam mais umas 4 horas. Então acho que estamos bem, acho que estamos suave. Não tudo que eu precisava explicar, óbvio, tem muita coisa. De novo, eu expliquei tipo 1%. Esse mundo é muito grande, mas é. A baleia aparecia em segundo mundo, segundo plano? Não, porque elas seriam parte da natureza, então não. Pode falar sobre a dinâmica dos personagens entre si ou com o ambiente ao redor? Do Eilon e do Vaser é muito simples, eles se odeiam profundamente. Tipo, em níveis muito intensos. Eles são literalmente o oposto. Tipo,
Eles são os personagens são escritos e apresentados pra serem o literal oposto um do outro, tá ligado? Aqui, não, pera, essa imagem aqui é melhor pra mostrar direitinho. E lembrando que o Léo matou o Léo, a Bia e o Piccolo mataram o Vazed no universo alternativo, que é a mesa que eles jogam, então e aí? Esse corno aqui, como dá pra ver, ele é muito, tipo... Ele usa o vermelho, ele é dark, ele tá olhando pra você com uma cara de superior, você é um merda, seu corno, seu lixo. E aí esse mano aqui é, tipo, muito mais bright, né? Muito mais de boas e tal. Muito mais suavão, dá pra ver que ele é suavão. Ao invés de usar ele usa uma roupa vermelha e tal, mas até como o Sprite botou, é tipo pra parecer uma folha, né? Uma folha de outono. Usa o verde aqui pra ser de natureza e tal. Vibes, tá ligado? Os dois se odeiam profundamente por motivos óbvios. Ele parece Joseph na parte de Jojo. Eu vou mostrar uma arte legal que o Sprite fez. Ele é bem sabiozão e, como eu falei, ele é um pouquinho egocêntrico, né? Ele tem um ego. Ele tem certamente um ego. Aí, o Sprite, eu expliquei, tipo, a história inteira do Waylon pro Sprite. Não inteira, porque é meio difícil. Mas eu expliquei muita coisa pro Sprite e aí ele fez um rascunhozinho recentemente. Essa é a cara do Waylon do que você tá falando, seu idiota? É a cara dele ele está perplexo com alguma estupidez que você acabou de dizer. E ele não consegue aceitar no cérebro dele que você consegue ser tão burro. Porém, eu olhei e falei, caralho, ele é igual ao Joseph nessa reação. Essa expressão é igual à expressão do Joseph. Transforma em emote. Se o Sprite terminar, eu faço um emote aqui. Willow está perplexo, sim. Mas os dois o Waylon e o Vazed se odeiam porque eles são literalmente opostos em vários aspectos diferentes. Então, até na ideia de... quando você conhece o Vazed pela primeira vez, ele parece alguém gente boa e parece bom. Ele parece alguém legal, alguém que você gostaria que estivesse perto. Por quê? Porque ele tá te manipulando, seu idiota. Você tá caindo no bait dele, seu burro. O Waylon é diferente. Quando você encontra o Waylon, parece uma porra de um caralho. É um velho esquisito, barbudo, cabeludo, no meio da floresta, fumando um charuto. Esse é um ponto muito importante dele. Ele fuma muito charuto. Fumando charuto, se pá, bebendo alguma coisa. Bebendo cerveja aleatoriamente no meio da floresta, tentando ser amigável com você. Você vai querer dar os passos pra trás. E aí, na realidade, ele é tipo super gente boa. Então Mas errado sou eu na mesa, né? Tomando cu, mané. Então. O personagem do Léo adora o Waylon na mesa. Só que os outros dois personagens são muito mais pé atrás com ele. Eles me conhecem o universo, talvez. Eu não ouvi nada pra achar que o rei predestinado Vazed é ruim. Claramente propaganda contra o escolhido. Certamente. 100%. Dana, você já viu um anime chamado Recreators? É sobre personagens fictícias que vão para o mundo real e interessam os criadores. Dito isso, qual você acha que seria a interação com seus personagens? Eu seria brother do Waylon. Eu seria muito brother do Waylon. Do Vazed eu não seria muito brother, não. Eu queria que ele morresse. Mas do Waylon eu seria muito brother. É uma monarquia? São várias monarquias. Não é, tipo, o mundo não é só um reino. São vários reinozinhos. Tem república em algum país? Tem um país em particular que não é uma monarquia. Ele também não é democrático. Mas é mais como se, tipo, o governo interno elegesse algum supremo líder, por assim dizer. Que aí eles vão elegendo com o passar dos anos. Eles não são uma monarquia, mas eles não são democráticos. Não tem democracia nesse mundo. É a vida, irmão. Queria que ele morresse, ser a única pessoa que passa a capacidade de matar ele. É porque ele forma histórias boas, né, irmão? Não tem muito o que fazer. A Inglaterra aí, pensa uma monarquia parlamentar, só que sem a monarquia. É um parlamento, ponto. Só que você não vota em quem vai pro parlamento também. Tem instituições em seu mundo? Tem. Tem a Sagrada Caçada, que vai ser muito difícil explicar o que eles são e o que eles fazem, então não vou. Tem monarca rondista no seu universo. Tem alguém que é muito, muito ferrenho, tipo, não. O mundo é uma esfera. E todo mundo olha pra ele como se fosse maluco. É isso, vambora. Alguém perguntou qual personagem que você mais gosta? Esse aqui, eu já tinha falado, mas é esse aqui. Ele não é vibes. Eu não consigo não lidar com esse personagem. Tipo, eu tava escrevendo, agora que eu voltei a escrever mesmo e tal, eu tô tipo, opa, vamos voltar a escrever prosa, maravilha. Comecei a escrever um conto com personagens novos em um lugar novo, completamente separado de tudo, e tipo, porra, maneiro, tô conseguindo, até consigo publicar isso eventualmente, muito foda, porque você não precisa entender de nada, e as coisas de lore você tem que entender, você vai entendendo com o tempo, maneiro. Bala, terminei o primeiro capítulo do conto, eu tipo,
Show, maravilha. Vamos pro segundo capítulo? Não, aí eu comecei a escrever um conto do Elon. Porque eu não consigo me controlar. É isso. Nós pirando da cultura de países que existem para fazer as diferentes culturas do seu mundo. Então, de início eu fazia isso, depois eu comecei a não gostar muito dessa ideia e achar um pouquinho paia. E aí o que eu faço é me inspiro em várias culturas diferentes para fazer a cultura de algum lugar. O próprio Elon e a religião inteira dele é simultaneamente inspirado em xamanismo e religiões e ideia de espiritualidade de indígenas dos Estados Unidos e paganismo europeu, entre aspas, de tipo celtas e outros povos da região e da época. É uma mistura dos dois. É druidismo? É um druidismo. Druidismo é o que tá mais certo pra ele. É isso. Tanto que quando eu faço ele em qualquer coisa, ele é um druida. Tanto que eu tava jogando ontem um mod de Dark Souls 3 que adiciona uma classe de druida e eu fiz o Elon. Então, sim, ele é um druida. Ele é um druida nesse universo. Caralho, o Daniel gostou mesmo desse cara. Desculpa, eu gosto dele. Ele é 100% seu Rohan? O Elon é 100% meu Rohan. Irmão, era pro Elon não estar na história que vocês estão agora. Tipo, o grupinho lá no RPG matou o Vezard, lidou com a história. A história do Vezard e do Elon são muito relacionadas, não posso falar como, mas são muito relacionadas. Então, acabou ali, eles iam ser mandados pra um outro lugar e o Elon só ia, tipo, ir embora. E agora vão ter outros NPCs na mesa. E eles vão lidar com as coisas. Mas eu não quis, então o Elon ainda é NPC lá. Não, ele ia deixar vocês lá no Palácio do Hector e ele ia embora. Ele só ia vazar, mas aí eu falei, não, ele fica por aqui. Tipo, ele ia literalmente vazar pra pesquisar as coisas que ele tá pesquisando no palácio. Mas eu deixei ele por ali. Era o mais Bloodborne lá? Não, era o Convergence. Ele ainda tá lá e ainda tá perturbando os outros personagens. Sim, ele ainda tá sendo chato. Ele continua sendo chato com o resto do grupo. Alguém desenha o Danael abraçado com esse Elon juntos na cara. Feito Exato, aquela imagem do Araki abraçando o Rohan, faça isso eu com o Elon, por favor. Mas eu acho que é tudo que eu tenho pra explicar do meu universo sem gastar muito mais tempo da vida de vocês. E foi o quê? 1%. 1% é muito. É um exagero, tipo, sabe? 10, não sei. Eu não expliquei as magias, por exemplo, mas é porque as magias demoram muito pra explicar direitinho. Tudo bem. Tem vampiros? Tem um personagem que é tratado. Não é tratado feito vampiro na história. É tipo. Assim como não tem lobisomens de uma maneira tradicional, porém, o Vezard vira um lobão. E esse lobão, na verdade, é um lobão muito mais macabro do que deveria ser, porque, tipo, ele é feito de sangue de caralho 4. Tem um personagem que seria tipo um vampiro. Que não é exatamente um vampiro, mas ele funciona que nem vampiro porque ele precisa de sangue e ele absorve sangue ao encostar na pessoa. Então, Ei, Danas, sou meio novo em escrita e tô com um problema de que quando eu começo, eu escrevo um pouco e acho uma merda e tento escrever de novo e no final eu nunca escrevo nada. Ao invés de você fazer isso, você escreve, veja, nossa, que merda. Amanhã você vai e você escreve continuando essa merda. Você continua, você cria o hábito. Você vai lá, cria o hábito, continua escrevendo, ignora que tá uma merda, porque é prática. Você precisa praticar. Você vai praticando, você não vai aperfeiçoar. É tipo você fazer um desenho pela primeira vez, você tá aprendendo a desenhar. Você faz um desenho e você tenta aperfeiçoar ele pra sempre. Você não tem a técnica pra isso. Você tem que ir treinando, vai treinando. Quando você mais treinar, aí sim você vai conseguir escrever. Aí sim a escrita eventualmente vai estar boa. Aí se quiser, você volta e reescreve tudo ou só edita pra ficar melhor. Tem arma de fogo? Tem. O Elon usa um rifle e o Vezard leva uma pistolinha também. Leia mais, escreva mais, deixa escrita esfriar na janela, que às vezes você vê ele com uma visão fresca e vê o que te incomoda, ou que dá pra melhorar, ou que já tava bom. Exatamente o que o Death falou. Primeiro faço ideia ser física, depois deixar bonita. Exatamente. Perdi todo o world building do Danos. Vai estar no YouTube eventualmente. E aí digam depois, Maurício e galera do YouTube, se querem que eu faça uma explicação das magias. Vai ser um inferno. As magias são muito legais, tipo, o Léo consegue comprovar. As magias em si são muito maneiras, as magias são legais. Mas é um inferno. As magias são podem, são complexas? Elas são. Aqui de novo, tem aquela vibe de que, ao mesmo tempo que são... Você pode... É um hard magic que parece um soft magic, mas é um hard magic só porque é um hard magic por definição, mas ele é muito mais soft na ideia de eu faço o que eu tô um pouquinho afim de fazer agora, mas dentro dessas limitações aqui. E aí pega um pouquinho de NEM. E também é o que o Léo falou, envolve coisas bem profundas de world building. A magia só existe por causa do próprio world building, então você tem que entender
melhor o world building pra você entender a magia. É meio louco. Faz um PowerPoint. Esse não, ironicamente, vai ter que ser um PowerPoint pra não perder. PowerPoint pra magia, PowerPoint pra magia, pô. Com essa live você vai ter só dois cortes. O início e o seu universo. Sim. Enfim, eu vou mandar vocês pra alguém. A live foi divertida? Fico feliz, fico feliz. Fico feliz que vocês gostaram. Foi legal aprender sobre o seu universo. Fico feliz que vocês gostaram. Eu tô querendo fazer isso há anos. Tem anos que eu quero fazer uma coisa assim. Pode ir no Discord na aba de arte? Deixa eu ver aqui. Caralho! Você fez isso, tipo, agora? Em 5 minutos? Calma aí. Você fez isso, tipo, agora? Que porra é essa? Caralho! Aqui, rapidinho. Vou embora ainda não, vou embora ainda não. Vai embora não, vai embora não, vai embora não. Calma aí. O filho da puta fez um Vaser, tipo, muito certinho com a vibe dele, de só ele muito vai te matar. Ele fez um Vaser muito certinho. Eu tô com medo. O quão rápido você fez isso, caralho? O quão rápido você fez isso? Meu Deus do céu, isso ficou muito bom. Isso foi agora, sim. Durante a live ele foi e fez isso. Eu fiz quando você fala dele. Jesus Cristo. Fazer pintura digital rápido assim é assustador muito. Depois eu quero fazer a forma de lobisomem. Vai ser gore. Então, nice vibes. Mas, porra, sério. Muito obrigado mesmo. Amei. Muito foda. Muito foda. Caralho. Quando antes de começar a live eu acho ok. Então, ó, a gente começou a falar do meu universo em papo de 1 hora de live. E a gente ficou até agora. Então, Enfim, muitíssimo obrigado.